PR parece estar animado com a candidatura do Brairo e anunciando que o Brairo anuncia a sua candidatura. E li na imprensa observações suas de que o lado governista está muito parado e marcando passo nesse processo. Boa tarde, um prazer ter conosco. Boa tarde. Qual a sua opinião sobre esses fatos? Boa tarde, Antero. Boa tarde a toda a população. Eu acredito que essa eleição é uma eleição de renovação. O Brairo é a principal liderança política do nosso campo político, é uma liderança nacional hoje. Eu estive com ele em Brasília em 2 oportunidades e ele me argumentou com muita sinceridade que não será, em hipótese alguma, candidato a governador. Agora, essa expectativa em algumas lideranças da vinda do Brairo, ela, de certa forma, paralisa o processo de definição no nosso campo político e cria essa situação de indefinição, o que eu acho ruim. Até porque nós temos que demonstrar, ao formar a nossa chapa para a disputa das eleições, que nós temos sim qualidade e condições de produzir essa renovação na política que a população espera. Tá. Até pouco tempo atrás, você era cortejado pelo PMDB, o presidente do PMDB, o deputado federal Carlos Bezerra, chegou a anunciar publicamente que a preferência era pela sua candidatura. Esse atalho do Julier, filiando-se no PMDB, prejudicou o seu movimento em relação à consolidação da sua candidatura? Não, Antero, de forma alguma. Eu fiquei muito honrado com a defesa que o PMDB fez do meu nome por mais de 4 meses. Uma pena que o PT demorou em tomar uma decisão sobre a minha pré-candidatura. A ida do Julier para o PMDB, de certa forma, tranquiliza o cenário no PT, porque não há, então, a possibilidade de uma disputa entre nós dois no interior do partido, nos dá mais uma opção num partido aliado. O que eu tenho defendido é que... Não há a possibilidade da disputa no interior do partido, mas ainda assim tem gente no interior do partido que, mesmo sendo do PT, prefere Julier no PMDB. Mas o PT, se não for difícil, se não for com emoção, se não for com muito suor, o convencimento de todo o partido, não é o PT. Então é por isso que eu estou no esforço de mobilização, tenho desde o dia 25 de janeiro, quando me apresentei formalmente como pré-candidato a governador no interior do PT, eu estou percorrendo o estado, visitei já 52 municípios e encontrado um acolhimento muito positivo à minha pré-candidatura, tanto na base do PT quanto entre lideranças dos partidos que são aliados nossos. Recebi muitas manifestações, por exemplo, de prefeitos do PMDB em defesa do meu nome. A minha relação com o PMDB é uma relação muito forte hoje em função do que foi a campanha em Cuiabá em 2012, tendo Fayad como vice-prefeito. Agora, no PT a legitimidade para a defesa dessas posições, nós vamos amadurecer e no encontro de delegados no dia 26 de abril, tomar uma decisão sobre o nosso destino e eu tenho convicção de que homologaremos com unanimidade o meu nome como pré-candidato a governador. Tá. Agora, foi publicado no jornal Valor Econômico, você deve ter tido conhecimento dessa informação, inclusive pela Folha de São Paulo também, de que há um acordo nacional entre os diretórios do PT e do PMDB, que no caso de Mato Grosso, o PMDB escolhe o candidato. Então, nessa hipótese, seria o Julier. Ou aqui estão consolidados os critérios de que vai ser na base da pesquisa qualitativa e quantitativa? Na minha opinião, nós vamos ter que considerar vários critérios para tomar a decisão sobre o melhor formato da chapa majoritária do nosso campo político, do palanque da Dilma. Porque há a prioridade nacional de ter um palanque forte. O PT pleiteia a apresentação da candidatura ao governo do Estado para representar esse palanque, embora respeitemos as outras candidaturas que estão apresentadas, a pré-candidatura do Chico Daltro, a pré-candidatura do Julier, e entendo que, à medida que a conjuntura evoluir, com maturidade, com desprendimento, todos nós, de todos os partidos, teremos que avaliar qual é o melhor nome para representar isso que a população espera, de renovação e de esperanças para um próximo mandato de 4 anos no governo do Estado. Eu estou tranquilo em relação a isso e é por isso que eu tenho feito esse esforço de percorrer o Estado, de ouvir as pessoas, de conversar com a militância dos nossos partidos para acumular a força necessária para me apresentar nessa condição e, se alcançar isso, com muita honra, representar esse campo político e ser o candidato a governador da Dilma aqui. Também já foram divulgadas, Lúdio, recentemente informações de que o senador Brairo Maggi, que já decidiu
permanecer no bloco governista, mas não decidiu ainda se é ou não candidato a governador, mas circularam notícias de que ele teria apresentado veto ao seu nome. Você tem oficialmente conhecimento disso? Quer dizer que ele aceitaria apoiar até o Julier, mas que não aceitaria apoiar a sua candidatura. Bom, Antero, eu tive a oportunidade de dirimir isso quando fui a Brasília e me encontrei você perguntou por para ele. 2 vezes com o Blairo. A gente conversou na primeira vez por mais de 1 hora e não identifiquei nele qualquer tipo de veto ao meu nome. Ao contrário, o que ele defendeu muito, e é o que eu defendo também, é que toda eleição ela é oportunidade de apresentação de lideranças novas e de renovação dos quadros políticos no Estado. Foi assim com ele em 2002 e ele inclusive me estimulou: Lúdio, continua o movimento que você está fazendo, porque você se constrói, se consolida como uma opção para o nosso campo político. Tá. Quais os critérios para escolher os candidatos? Esses critérios já foram definidos? Bom, há uma leitura compartilhada por todos os partidos que o nosso candidato deve primeiro ter capacidade de diálogo e de interlocução com o conjunto dos partidos, capacidade de aglutinação, portanto. Há um entendimento de que ele precisa ter atributos, e aí a pesquisa qualitativa irá mensurar isso, atributos que correspondam às ansiedades, às expectativas que a população tem para o próximo governador, e ele precisa também de densidade eleitoral. Há inclusive uma leitura em função de que o nosso principal adversário é o senador Pedro Taques, que tem base em Cuiabá, que o nosso nome deveria ter base consolidada em Cuiabá, na capital do estado. Mas você não acha que fica marcando o passo o bloco governista na medida em que não decide data da pesquisa, na medida em que não decide critério e na medida em que fica esperando uma definição do Blairo Maggi? Mesmo o senador Blairo Maggi tendo anunciado que não é candidato, aí a base fala: não, o senhor tem mais 30 dias para refletir e nos dar uma posição. Não é uma marcação de passo sobre isso? Eu concordo com essa reflexão sua, porque o ideal seria que nós já tivéssemos um nome já consolidado, em pré-campanha, já mobilizando a base de todos os partidos juntos no interior do estado, aqui na capital, para acumularmos a força para chegarmos à campanha fortalecidos com o projeto. Agora, na política, nem sempre é o que a gente quer. Ela é resultado dos muitos movimentos dos vários sujeitos que atuam na política. O ideal seria que já tivéssemos essa definição. Como não há, o meu esforço será no sentido de, primeiro, continuar mobilizando a base dos nossos partidos no interior do estado e, segundo, mantendo o diálogo no sentido de apressarmos essa decisão, de amadurecermos essa decisão o mais rápido possível, exatamente em função dessa decisão que o Blairo já tomou. Ele não é candidato a governador, não tem sentido nós ficarmos esperando a vinda do Blairo. O candidato Lúdio, além de buscar o apoio interno do PT, quais outros partidos da base aliada do governo do Silval e da presidenta Dilma que já manifestaram a intenção de marchar com a candidatura do Lúdio? Bom, eu já tenho um apoio definido, amadurecido do PROS, que é presidido pelo deputado federal Valtenir Pereira, que está percorrendo o estado também já na defesa do meu nome na sua base, encontrando um acolhimento muito, muito positivo ao meu nome. É o único partido dos partidos que não tem pré-candidato a governador a já definir o apoio ao nome de um outro partido. Tenho uma simpatia, mas muito grande, de muitas lideranças do PMDB, da base do PMDB, de prefeitos, de vereadores, de deputados estaduais. Tem uma relação muito positiva com o presidente estadual do PMDB, que é o deputado federal Carlos Bezerra. Respeito, é lógico, a presença do Julier no PMDB na condição de pré-candidato. Tenho dialogado muito com o Wellington também, porque entendo que o Wellington Fagundes tem todas as credenciais para ser o candidato a senador no nosso campo político. Diz, inclusive, que o senhor convidou ele para... Hoje, o único pré-candidato a senador no nosso bloco é o Wellington. Na minha opinião, nós tínhamos que avançar no indicativo do nome dele entre todos os partidos, até para tranquilizar esse cenário. Olha, o PR tem o candidato a senador no grupo, portanto, para demonstrar que o PR fica no bloco que fará o palanque da reeleição da Dilma, e nós avançarmos na definição dos outros nomes da chapa majoritária ao mesmo tempo. Tá. E aí sobra qual espaço para o PSD do Chico Daltro e do Riva e para o PMDB do Carlos Bezerra? Já que na cabeça de chapa
você está imaginando que é o Lúdio. Né? Esse é o cenário que a gente projeta, o cenário da construção que nós estamos e aí, fazendo. Quem que vai ser o vice e quem que fica fora da chapa? Assim, na minha opinião, nós temos que trabalhar com um desenho regional, ou seja, todo o estado tem que estar bem representado na chapa, a região sul, a Baixada Cuiabana e a região norte. Há um setor importante da economia do estado que precisa estar representado na chapa majoritária, que é a agricultura, que é o agronegócio. Há dois nomes muito qualificados nos dois partidos, tanto no PSD quanto no PMDB. Eu acredito que nós temos que amadurecer no diálogo entre os partidos para ver que posição cada partido ocupa. Há ainda a primeira suplência do Senado em aberta, que pode ser objeto de composição, para que contemplemos todos os partidos, até porque todos esses partidos, o PT, o PMDB, o PR, o PSD e inclusive o PP, têm condições de apresentar nomes para a chapa majoritária. Tá, eu conversei aqui com o Lúdio Cabral. Foi um prazer. Muito obrigado pela entrevista. Prazer. Parabéns pelo programa e parabéns para a nossa cidade, para Cuiabá. Tudo que eu construí na minha trajetória eu devo a essa cidade, aos cuiabanos. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista.